Fala turma, hoje a gente vai continuar nosso estudo de teoria dos grafos. De uma forma bem dinâmica, a gente vai apresentar como funcionam as matrizes de adjacência. Aqui eu já construí todo o material que a gente precisa para poder entender como funcionam as matrizes de adjacência e como fundamento cultural que eu sempre gosto de trazer para vocês. Eu trouxe o livro O Jogador de Dostoiévski, que eu li há pouco tempo, Fyodor Dostoiévski, que é um livro bem relevante, bem interessante, traz umas reflexões interessantes sobre os vícios e tudo mais. Então eu recomendo que a leitura. Mas os nossos grafos, na verdade, que a gente tem aqui, eles são representações de tentativas do protagonista desse livro, que seria o Alexei Ivanovich, de jogar na roleta. Então aqui são os vértices representam os números que o Alexei Ivanovich jogou na roleta e, e em cada tentativa de recuperar os seus florins e acumular capital a partir dessas jogadas. Para quem não conhece, a roleta seria esse jogo aqui. E aqui está uma matriz de adjacência já construída. Nas nossas linhas a gente tem os nossos vértices, aqui como vocês podem ver. E nessas nossas colunas também a gente tem os nossos vértices. E aí a gente tem aqui, em cada linha a gente consegue estabelecer de onde o vértice partiu e de onde ele chegou. Então a gente sempre analisa a nossa linha, o que está mais à esquerda da nossa linha. Seria o vértice zero, nesse caso dessa primeira linha. Para onde ele está incidindo, onde tem uma aresta que está partindo dele e chegando em outro vértice. É essa aresta aqui, correto? E ela está partindo do vértice zero e chegando no vértice 1. Então a gente coloca o número 1 apenas quando a gente parte do vértice zero e chega até o vértice 1. Então a gente tem dessa forma aqui que a gente representa essa aresta. Da mesma forma, na linha seguinte, que a referência é o vértice 1, a gente pode observar aqui no grafo aonde existe se existem arestas partindo dele e para onde elas estão chegando. No caso, a gente só tem uma aresta e ela está chegando no vértice 2. Aqui existe a nossa representação. A aresta, o vértice 1, na verdade, chegando no vértice 2. Então a gente marca com 1 aqui. Da mesma forma, na linha seguinte, onde o vértice 2 é a referência, a gente pode observar que existe uma aresta que parte do vértice 2 e chega até o vértice 3. E aqui a gente tem a representação na matriz de adjacência. Já o vértice 3, ele não existe nenhuma aresta saindo dele, então a gente não tem nenhum tipo de marcação comum em nenhuma das colunas que representam os nossos vértices. Da mesma forma, da mesma forma com que foi construído essa primeira matriz de adjacência, a gente pode construir a segunda que representa esse grafo de baixo, que é um grafo exatamente igual, só mudam os valores. Aqui a gente consegue perceber o mesmo comportamento, é só para indicar para vocês que essas linhas e essas colunas não são posições, e sim a gente pode. O conteúdo delas é na verdade, de fato, a distribuição de vértices do nosso gráfico. E aqui a gente tem a distribuição de vértices, que é 12, 1, 5 e 3 como cabeças das nossas linhas e também como cabeças das nossas colunas. Para deixar claro, eu vou apresentar para vocês aqui um código que eu fiz em Python para mostrar como que funcionam as matrizes de adjacência. Aqui eu tenho uma lista de tuplas que vão representar as nossas arestas. Então, cada tupla dessa seria o vértice 1 e o vértice 2, é a conexão dos dois vértices. Eu tenho aqui uma lista de nós, que seriam os nossos vértices. E aqui eu obtenho o número de nós, para a gente ter já esse número disponível para a gente utilizar. Aqui nessa linha aqui eu já faço o rascunho da nossa matriz de adjacência já preenchida com todos os zeros em todas as posições. É como se eu tivesse já setando todas as posições possíveis com zero, como por padrão. Então aqui eu estou criando uma lista de listas. Essa lista externa, uma matriz é basicamente isso, uma lista de listas. Essa lista externa, que é representada por esse colchete amarelo, ela vai ter n, exatamente o número de nós
como a quantidade de listas internas dessa lista externa. E essas listas internas, elas vão ter exatamente o número de nós de posições. E todas essas posições vão ser representadas vão ser, na verdade, ocupadas com valor zero. É exatamente isso que essa linha está fazendo. Está instanciando uma lista de listas, tomando como base o número de nós. Para deixar a nossa matriz de adjacência já pronta para uso. Aqui eu vou printar para vocês quando a gente executar o código. E essa parte de baixo aqui é onde eu preencho, eu de fato faço a inserção dos locais onde os vértices eles aparecem. Então eu faço dois loops aqui, um mais externo que vai passar pelas linhas da nossa matriz. A cada linha, a cada iteração nesse laço externo, ele vai selecionar uma das nossas linhas, que seria um desses vetores da nossa matriz de adjacência. E aqui eu tenho um laço interno que ele vai percorrer as colunas. Então, e se eu tiver uma convergência de linha com coluna, ou seja, o nó que está representado por essa linha, ele tiver algum vínculo com o nó que está sendo representado por essa coluna específica, eu faço essa busca para ver se eu encontro esse conjunto esse possível conjunto, essa possível aresta na lista de arestas do grafo. E se existir, eu marco com essa posição que eu encontrei essa aresta que ela existe com o valor 1, e ao final dos dois laços eu tenho a minha matriz de adjacência já com todas as arestas representadas aí dentro. Vamos executar esse código aqui para a gente já entender como ele funciona. Eu vou tentar executar aqui dentro do próprio VS Code para facilitar a visualização. Vamos executar Python adjacência. Percebam que aqui eu tenho esse primeiro print aqui com a lista, quer dizer, com a nossa matriz, que é um conjunto de listas, todos zerados, porque eu tenho 4 vértices aqui, 4 nós, e eu tenho 4 listas, assim como a gente pediu aqui para ele poder gerar uma lista com 4 posições, e todas essas posições dessas listas internas serem já preenchidas com valor zero. Então é exatamente isso que a gente conseguiu nesse primeiro print aqui. Uma lista com todas as posições já pré-preenchidas com os zeros. E aqui no nosso segundo print, a gente já tem a matriz de adjacência já com todas as suas posições preenchidas, com todas as suas arestas representadas. Você pode observar aqui que essa primeira lista ela representa o número 1 da nossa lista de nós. E a gente tem aqui uma aresta que parte do 1 e chega no 4. E a gente consegue observar aqui que a coluna 2 dessa lista, a coluna da posição 1, na verdade, dessa lista, ela é preenchida com 1 porque o segundo valor dessa lista de nós é o 4. Então, essa aresta de rascunho aqui, quando a iteração for na primeira lista e na segunda coluna, eu vou ter esse par de vértices ele sendo alcançado. E aí, se ele sendo alcançado, eu vou confrontar com o meu conjunto de arestas e eu vou observar que ela existe. Ela existindo, eu marco como 1 aqui. Então a gente já consegue ter a nossa matriz de adjacência preenchida. Da mesma forma é o que ocorre com essa segunda aresta aqui. Quando tiver na lista 3, que representa o vértice 2, eu vou ter uma aresta partindo do 2 e chegando no 7, que seria essa última coluna dessa terceira lista, preenchida com 1.
Então foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, na verdade, eu vou deixar o código, eu vou mandar o código para vocês executarem e alterarem, fazerem modificações, darem um pouco a sintaxe, que é uma sintaxe simplificada usando alguns artifícios do Python. Então você pode acabar usando isso como base e implementar na sua linguagem de preferência. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero avançar nessa série de estudos do teoria dos grafos. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.